Bom, boa noite, amigos. Deixa eu contar uma história aqui de algumas décadas atrás. Eu escrevi sobre o ex-governador pernambucano Miguel Arraes, julgando, fez bobagem minha, porque o Arraes no exílio ele esteve na Argélia, esteve em vários lugares aí, foi um empreendedor e tudo aí, mas julgando que ele não seria ligado em programas de qualidade ou inovação e tudo. Daí fui procurado por um secretário dele que me contou o trabalho que foi feito para levar a inovação no interior do Estado, para pequenas empresas. Esse secretário depois se tornou aquilo que o Lula denominou no encontro que teve aí de Ciência e Tecnologia como o melhor ministro de Ciência e Tecnologia da história. E eu tenho um primo físico como ele, aliás, os físicos dominaram amplamente a Quinta Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, que contava que quando ele era ministro, final de semana, ele ia para Recife, sua cidade, para trabalhar lá nos laboratórios. Então, eu queria convidar o ex-ministro Sérgio Rezende, coordenador da 5ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia. Sérgio, eu vou fazer uma pergunta que a gente começou um pouquinho antes aqui. O Lula fez um discurso emocionadíssimo lá, dizendo que vai levar adiante as conclusões da conferência, que pediu aí para montar um grupo de trabalho para definir etapas. Você acredita que foi de coração aquilo ou foi entusiasmo momentâneo com o momento? Eu acredito porque trabalhei com ele. Bom, primeiro, boa noite a todos que estão conosco. Mas eu acredito porque trabalhei com ele durante 5 anos e meio. No segundo mandato, eu propus a ele que nós fizéssemos no Ministério da Ciência e Tecnologia, juntamente com outros ministérios, com participação da sociedade, um plano para ciência e tecnologia, que viria, digamos assim, teria relação com o PAC, que ele anunciou no início do segundo governo. E ele deu todo o apoio. Nós elaboramos a proposta, que foi discutida com ele, com a secretária dele da Casa Civil, que perguntava cada detalhe, a então ministra Dilma Rousseff, e ele lançou o plano. O plano tinha eixos programáticos, tinha programas, e cada programa tinha recursos. E o programa foi implementado completamente porque ele deu apoio. Em algumas ocasiões, que eu estava com dificuldade, né, da Fazenda liberado, o orçamento, assim por diante, eu fui falar com ele, ele ligou para o ministro na minha frente e disse, olha, o plano tem que ser cumprido, e assim por diante, você tem que atender o ministro da Ciência e Tecnologia. Então, Lula realmente se compromete com as questões da ciência. Aliás, foi ele que solicitou que fosse elaborado um plano para a inteligência artificial. Então, o que ele falou na abertura de que ele ia apoiar inteiramente o plano que fosse elaborado, que esperamos, né, seja elaborado pelo governo, ele já disse que vai apoiar. E ele também, no discurso, lembrava do orçamento daquela que ocorreu há 15 anos. E ele disse, lá no. Você estava lá, né, ele falou, aliás, ele falou sem corrigir. Ele falou o plano previa 41 bilhões de reais, hoje seriam 75, né, bilhões, e foi integralmente cumprido. Então, eu acredito que aquilo que ele falou na abertura, com tanto entusiasmo, com tanta espontaneidade, porque no início da fala dele, ele disse que tinha um discurso preparado, mas ele não precisava do discurso, não. Ele sabia o que ele ia falar. Então, aquilo que ele falou é o que ele pensa mesmo. Eu tive o orgulho de ter participado lá também da 4ª Conferência de 2010. Agora, o Sérgio, ali foi muito bem realçado lá que a ciência e tecnologia é uma área transversal, é uma área que pega todos os setores. Você acredita que a partir desse plano, desse grupo de trabalho que ele pediu, será possível definir uma linha estratégica para a neoindustrialização? Veja, a neoindustrialização tem muitos componentes. Então, o que será? Foi discutido nas conferências prévias, em 13 seminários promovidos pela FINEP, foi discutido os aspectos da
importância da inovação para a neoindustrialização. A neoindustrialização depende muito dos empresários, né? Depende também dos órgãos de governo, como a financiadora de estudo de projeto, a FINEP, depende muito do BNDES, mas eu acredito que o que será, o que está sendo discutido e será apresentado com mais detalhe como resultado da conferência, vai ser importante para a gente ter a neoindustrialização realmente acontecendo no Brasil. Brasil. Eu queria que você explicasse os eixos principais desse programa, porque o que me chamou a atenção lá, Sérgio, é que com essas oportunidades que a gente vê aí de neoindustrialização, transição energética e tudo, a gente vê a necessidade de um plano de metas que nem o Juscelino teve. E o Lula pediu. Ele pediu metas, pediu. Quais são os eixos que vão nortear essa política? Veja, são os 4 eixos estratégicos definidos pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. O primeiro é o fortalecimento, a recuperação do sistema de pesquisa, né, de ciência e tecnologia, feito nas universidades, feito nos institutos de pesquisa e assim por diante. O segundo é exatamente a neoindustrialização, ou seja, novas bases para a indústria brasileira, que precisa de muita inovação. Isso depende de alguns fatores. Como eu mencionei antes, depende, digamos assim, da disposição dos empresários. O Brasil tem um número de empresários inovadores cada vez maior, mas ainda é pequeno. Tanto é que a nossa indústria, globalmente, no Brasil, ela não é tão inovadora. Então, depende deles, mas também depende da FINEP, do BNDES e da Embrapi. Sim, a Embrapi é uma entidade relativamente pouco conhecida no Brasil, mas ela tem um papel muito importante, porque o papel dela é exatamente aproximar as empresas que querem inovação com as universidades e centros de pesquisa. A Embrapi tem já muitos casos de sucesso. Quando eu digo muitos casos, são algumas centenas. Só que nós temos milhares e milhares de empresas no Brasil, então é preciso que esse movimento se expanda. Mas, com isso, com a ação dos bancos de fomento, da Embrapi, dos empresários e da participação de outros ministérios, porque é muito importante, Nassif, na questão da retomada da indústria, muito importante são as compras governamentais. Isso. Em qualquer país do mundo, as compras governamentais têm um papel muito importante. Na conferência, nós tivemos uma fala muito boa da ministra da Saúde, Nízia Trindade, e ela falou isso, porque o complexo da saúde é um complexo muito grande. Então, ela está assumindo o compromisso de fazer encomendas a empresas brasileiras, empresas que produzem medicamentos, que produzem todo tipo de produto que é importante para a indústria da saúde. Tivemos uma boa sessão plenária com a ministra da Saúde, coordenada pelo Reinaldo Guimarães, que foi o organizador da primeira Conferência de Ciência e Tecnologia em 1985. Então, o complexo da saúde é da maior importância. No governo anterior, nós tivemos, em 4 anos, 4 ministros da saúde. E nem pensavam na possibilidade de apoiar as empresas brasileiras. Então, esse conjunto de estratégias vai ser muito importante. O terceiro eixo estratégico é de apoio a áreas estratégicas. Uma delas, naturalmente, é a área de inteligência artificial, muito importante em muitos setores. E aí eu queria destacar que há 4 meses, numa reunião do Conselho de Ciência e Tecnologia, que o presidente Lula participa, também não posso deixar de chamar a atenção de que no governo anterior, o presidente anterior não participou de uma reunião
do Conselho, chama o CCT. Também. Com aquele brilho intelectual dele lá, ele ia dublar tudo lá. Exatamente. Exatamente. Em 1 ano e meio de governo, o presidente Lula participou de três. Na reunião de março, ele pediu que levassem especialistas sobre inteligência artificial, que ele queria ouvir mais de perto. E o Conselho, né, levou, então, 3 especialistas, como o Virgílio Almeida, professor da Federal de Minas Gerais, o Silvio Meira, professor da Federal de Pernambuco, e outros, industriais também. Eles falaram e, quando terminou, o presidente disse à ministra Luciana Santos: vocês têm que preparar um plano brasileiro de inteligência artificial. E isso foi feito em 4 meses e foi, então, apresentado ao presidente Lula na abertura da conferência. Ele falou nela também, falou de quanto ela é importante, mas ele quer que a inteligência artificial no Brasil não diminua os empregos, pelo contrário, aumente os empregos. É lógico, né? Então, o presidente valoriza muito essa área, assim como outras áreas. E finalmente, o quarto eixo estratégico é ciência e tecnologia para o desenvolvimento social, que também teve muita participação de trabalhadores, de entidades, né, da população, da sociedade. Eu sempre comento aqui, Sérgio, consultando uma vez o Instituto Roosevelt, ele dizia que a democracia estava em perigo, e a única possibilidade de a democracia seria aprofundando a democracia. Ele faz um estudo sobre todas as experiências mundiais e classifica o modelo de conferências do Brasil aqui como o mais importante. Né? Então, o que vocês conseguiram aí foi juntar todas as fontes. Agora eu pergunto um pouquinho na questão empresarial, até vendo um pouco a tradição da Embrapi. Eu lembro que lá atrás, 2010, 2009, as grandes empresas montaram um movimento empresarial pela inovação para levar a inovação para os seus fornecedores. Nós tivemos em outros tempos, aí, quando começaram os programas de qualidade, essa interação. Eu preciso fortalecer meus fornecedores. De um tempo, de lá para cá, com o aprofundamento da financiarização, com o período aí de desmonte dos 2 últimos governos, você ainda sente as grandes empresas pensando em projeto de país? Algumas poucas. Vamos lembrar também que uma empresa muito importante para o Brasil, que foi criada pelo Estado, depois, quando ela estava madura, ela foi privatizada, foi a Embraer. E na Embraer nós tínhamos dirigentes que participavam ativamente, né, desses movimentos, eram líderes desse movimento, assim como outras empresas. Mas o governo anterior vendeu a Embraer para a Boeing. Felizmente, a venda não foi concretizada porque chegou o coronavírus. E o coronavírus, né, causou a pandemia causou uma crise no setor de aviação e a Boeing desistiu, para nossa satisfação, de comprar a Embraer. Então, algumas empresas... Eu não acompanhei o que aconteceu com a Embraer nesses últimos poucos anos, mas certamente ela não tem o papel que teve naquela época, né? Eu acho que toda a turbulência que nós tivemos durante vários anos contribuiu para isso, né? Para elas desacreditarem um pouco desse processo. Agora, quero chamar a atenção também que a MEI continua ativa. Ela, por exemplo, a CNI, a MEI está dentro da CNI, ela faz parte do conselho da Embrapi, tem um empresário, né, que é batalhador pela inovação na indústria, que é o Pedro Vanchovski, foi CEO da Ultra, muito envolvido. Então, nós temos um movimento, acho que ele perdeu um pouco de força, mas eu acho que ele está recuperando. Ele está recuperando e espero aí que com essa neoindustrialização nós tenhamos um retorno desse ambiente que é absolutamente fundamental para nós voltarmos a ter uma indústria pujante, empregando.
né? E para isso ela tem que ser mais inovadora. Eu vi que teve um grupo para discutir defesa, com a presença de militares da área tecnológica. Eu sempre tive muita admiração por esses militares da área tecnológica. Né? Mas quando a gente vê o grau de ignorância em geral, eu estava vendo aí, quando começou a venda da Embraer, procuraram o Hamilton, o vice-presidente. Procuraram o vice-presidente para esclarecer que não podia, que era uma questão de segurança nacional e de interesse das Forças Armadas. Ele falou, mas é importante a privatização da Embraer. Vice-presidente, a Embraer já foi privatizada, não estamos falando de outra coisa. Ou seja, digamos, essa noção de segurança nacional tem setores das Forças Armadas que dominam a tecnologia, mas, digamos, o forte Apache, a burocracia, parece que não tem muita noção disso. Como é que sentiu aí essa questão da indústria de defesa? Veja, nós tivemos uma sessão na conferência sobre a indústria de defesa, com a participação de alguns oficiais das Forças Armadas e também de civis. E o que acontece, Nassif, é como as outras questões envolvendo a sociedade. Tem pessoas que são radicais, negacionistas, enquanto que tem outras que são radicais nacionalistas, que veem a importância. Foi muito bom você ter falado na importância de militares para a ciência brasileira. O primeiro presidente do CNPq foi o almirante Álvaro Alberto. Ele era membro da Academia Brasileira de Ciências, foi um dos que impulsionou a criação do CNPq, o Conselho Nacional de Pesquisa, em 1951, ou 251. E foi o primeiro presidente. Nós tivemos o brigadeiro Montenegro, que criou o ITA, e foi ele que inspirou a criação da Embraer. Sim. Então, nós temos figuras icônicas nas 3 Forças Armadas e que sempre contribuíram, mas, de vez em quando, aparecem esses negacionistas, e quando eles estão no governo, a voz dele é muito importante. Né? É o caso do ex-vice-presidente, completamente negacionista, afinado com o presidente. Então, para eles, ciência e tecnologia para a defesa é besteira. O que eles dizem é o seguinte: se o Brasil precisar de máquinas, tanques, que quer que seja, a gente compra. Se o Brasil precisar de arma, a gente compra, não precisamos desenvolver nada mais. É essa a mentalidade dos militares, mas também dos empresários conservadores. Eles, se precisar, a gente compra. Eu já ouvi empresários dizer, não, a gente não devia gastar dinheiro com pesquisa e desenvolvimento, a gente devia só comprar inovação. Só que inovação não se compra, a gente compra máquina, compra serviço. A inovação está na cabeça das pessoas e digamos assim, é o terceiro braço importante de ciência, tecnologia e inovação. Sérgio, eu já ouvi um ministro da Fazenda, no período do Plano Real, que é o Pedro Malan, falando a mesma coisa. Nós não precisamos fazer inovação, é só comprar a máquina que ela já vem com inovação. Ou seja, esse atraso é um pouco disseminado, faz parte de uma ideologia mercantilista terrível aí. Né? E sobre o Malan, eu lembro muito bem dessa frase dele. Agora, eu fiquei muito impressionado naquela época, primeiro que ele era ministro da Fazenda, de um presidente que era cientista, ciência social, mas era cientista. Sim. E que no primeiro mandato dele manteve a ciência e tecnologia a pão e água. Agora, o Malan, ele era professor, ele foi professor da UERJ, então é quase inacreditável. Mas o que eu acho é o seguinte, é que, de repente, na posição que algumas pessoas estão, eles passam a ser do time do sistema financeiro. É isso. O que interessa é o dinheiro. Você fala nisso de vez com frequência. O que interessa é o dinheiro. E parte da mídia, naturalmente, está comprada por esse sistema. A mídia não fala no absurdo que é o Brasil, como um país que não é rico, pagar 700 bilhões de reais por ano de juros da dívida. Não tem lógica. Nos últimos meses, nós estamos vendo o nosso Banco Central endurecendo. Hoje mesmo, tem uma notícia, o Banco Central ontem anunciou
que vai endurecer, que se a inflação subir, vai aumentar a taxa de juros. Olha, uma boa parte da inflação que nós tivemos nesse primeiro semestre teve a ver com o desastre no Rio Grande do Sul. Não é porque o consumo aumentou, porque uma causa da inflação, as pessoas sabem, é o aumento do consumo. Aí os bancos aumentam os juros para diminuir o consumo. Só que quando a inflação é causada por fatores externos, aumentar a taxa de juros é até dar um tiro no pé, porque você diminui, você piora a capacidade de recuperação do sistema. Então, nós temos isso, infelizmente, temos aí esse Banco Central negacionista, vendido para o sistema financeiro. Agora, vocês trouxeram duas sugestões boas de criação de fundos para financiamento da ciência, que é um imposto sobre os ganhos da agricultura, que é uma das grandes beneficiadas aí pelos avanços tecnológicos, e do sistema financeiro, que ganha 700 mil por ano aí. Você acha que o governo aceita isso? Patrocinar essa proposta? Eu vou contar aqui em segredo, você não diz para ninguém. No último dia, eu conversei com a ministra Luciana Santos e disse a ela que todos os fundos setoriais que existem foram propostos pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, que depois passou a ter inovação. No meu tempo não tinha a inovação no nome. E que tinha uma equipe lá que conhecia muito as leis e que eles prepararam aqueles projetos de lei, que naturalmente são caminhados para a Casa Civil, que aí consulta o orçamento e assim por diante. Então, lá no finalzinho da reunião, eu perguntei à ministra se ela queria que eu mandasse algumas sugestões para ela sobre esses 3 fundos que eu falei lá na hora, como você falou, o do agronegócio, o do sistema financeiro e teve um terceiro. Mas depois eu lembrei de um outro, que é da saúde. A saúde tem hoje não só uma indústria, mas hospitais altamente lucrativos, que não pagam quase nada. Ora, eles têm que contribuir para a ciência e tecnologia. Então, ela falou, que bom, manda que eu vou ver. Então, nesses dias agora, eu não consegui pegar nisso, que a conferência me deixou exaurido, viu? Mas vou nos próximos dias trabalhar nisso para alinhavar algumas propostas, caminhar para ela vai então mandar para os especialistas. Como o presidente da República ouviu a fala, ele não falou nisso depois, mas ele ouviu, ele entende, ele sabe que nós precisamos de mais recursos e que o orçamento da União tem dificuldade. Então, a sugestão que foi da Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência, a SBPC, a sugestão é criar novas fontes, em fontes que estão com recursos disponíveis para isso. Então, eu vou trabalhar nisso nos próximos dias, ela vai botar a equipe dela para trabalhar e vai levar o presidente da República e nós vamos torcer, né? Porque a ciência e tecnologia no Brasil tem um orçamento não só do governo federal, mas também dos governos estaduais e do setor privado, que é assim que se contabiliza em todo o mundo, que no Brasil não chega a 1,3% do nosso produto interno bruto. Nunca passou de 1,3%. Nós não temos ainda o dado do ano passado, quando houve um aumento considerável no FNDCT. Mas não vai variar muito, não. Olha, só que na Coreia do Sul é 4%. Nos Estados Unidos é 3,5%. A China, que tem um PIB monstruoso, já chegou a 2,5%. Há 20 anos, a China investia 1% do PIB, agora é 2,5%. Por isso é que ela está crescendo dessa maneira. Então, o Brasil tem que aumentar o orçamento para essa área. Sérgio, uma coisa que chama atenção, eu lembro quando começou a grande discussão de inovação, aliás, se falou aqui do pessoal de ciência e tecnologia do Fernando Henrique, era a melhor parte do governo, era o pessoal de ciência e tecnologia. No segundo mandato. No segundo mandato só. Isso. E não foi aproveitado depois. Quando o Serra foi eleito governador, eu falei, vai deitar e rolar. Mas depois eu descobri que ele não gosta de universidade
Aliás, um dos crimes que foram cometidos contra a ciência e a inovação foi aquela questão da insulina animal que foi montada em Minas Gerais. Agora foi remontada, foi relançada. E o Serra permitiu que a Nordisk, eu não lembro se é norueguesa ou finlandesa aí, participasse de licitação sem pagar impostos. E a empresa brasileira pagava impostos. Daí a empresa brasileira entrou na justiça para conseguir isonomia, ele acabou com a licitação e fez compra direta. Isso aí não é... Isso aí teve coisas por fora aí que... Agora, fala um pouquinho do... Uma coisa que ocorreu nas últimas... Principalmente no governo Fernando Henrique, no governo Lula, foi a descentralização das universidades aí da pesquisa. Lá em Pernambuco, em Recife, vem o Porto Digital. Nós tivemos em outras cidades lá do Nordeste universidades que passaram a produzir inovação. O que significou esse arejamento aí da estrutura universitária de pesquisa? E um outro ponto que eu queria ver com você, que eu lembro que a Embrapi, eles faziam uma espécie de uma concorrência para escolher para cada projeto a universidade que ia comandar a pesquisa, mas permitia que outras universidades se associassem e tivessem os seus laboratórios. Esse modelo continua? Continua. Olha, você falou num ponto muito importante, que foi um avanço incalculável, porque os resultados estão aparecendo lentamente, mas eles vão aparecer muito no futuro. Foi a expansão do sistema federal de universidades e institutos federais. Hoje, em Pernambuco, aliás, em 2002, em Pernambuco, tinham 2 universidades, as 2 na capital. A Universidade Federal de Pernambuco, onde eu sou professor até hoje, e a Universidade Federal Rural de Pernambuco, 2 na capital. Aí, no governo dele, ele botou para funcionar a Universidade Federal do Vale do São Francisco, que é em Petrolina. Aliás, ela tem um campus em Petrolina e um Juazeiro. Juazeiro na Bahia, Petrolina em Pernambuco. As 2 cidades estão ligadas por uma ponte, que tem um papel muito importante no Vale do São Francisco. Mas aí ele começou a criar, chamado extensões universitárias, né? Campi universitários. Aí foi criado em Garanhuns, em Caruaru, em Vitória de Santo Antão, em Arco Verde, em Serra Talhada. Hoje tem mais de 10 universidades, não são universidades diferentes, mas tem mais de 10 presenças de Universidade Federal no estado de Pernambuco. Isso vale para todos os estados. O saudoso Enio Candotti, que conhecia de perto o que se passava na Amazônia, e ele dizia: vocês não imaginam a revolução que está ocorrendo no Amazonas com o papel da extensão universitária no interior do Amazonas. Então, esse é um fenômeno que já tem efeitos, mas o efeito será enorme, será sentido daqui a alguns anos, o efeito enorme será sentido porque os jovens, né, com mais desprivilegiados do interior tinham muita dificuldade de ter acesso ao ensino público gratuito e de qualidade. Esse quadro mudou completamente. Então, o efeito é muito grande e ele vai aparecendo já, que a gente vê certas extensões que têm em volta delas algumas startups, ou seja, movimento de jovens empresários saindo de universidades do interior, num lugar onde não tinha nada de inovação anteriormente. Então, deixa eu contar uma historinha aqui significativa para mostrar. A doutora Glaci Zancan, que ela foi presidente da SBPC, né? Foi SBPC. Aliás, quando meu pai era farmacêutico, e ele, junto com a Luiz Pimenta, lançaram o Conselho Federal de Farmácia, e ela foi uma das apoiadoras, ela me contou. Mas nós fizemos, na época, quando estava começando, nos anos 90, estava começando o negócio do e-mail, então eu comecei a fazer provocações pela minha coluna para receber sugestões na parte de saúde, na parte de universidades e tudo. Daí eu fazia uma síntese das sugestões e ela me ligou na época, eles pegaram aquele conjunto de sugestões e a SBPC elaborou um trabalho de recomendação ao governo federal para, inclusive, sistemas de avaliação das universidades, também pela contribuição que ela desse ao seu entorno e tudo. Né? Passaram para o Paulo Renato.
mas o Paulo Renato não queria saber de universidade. Não queria saber de universidade. Então, aquilo só saiu da gaveta quando entrou o Fernando Haddad, que realmente deu um impulso danado. Né? E depois tem os trabalhos da. Como é que chama a sua conterrânea, aí, minha ídola aí, de economia e da Fundação Joaquim Tânia Bacelar. A Tânia Bacelar faz um estudo mostrando que o desenvolvimento do Nordeste, mais do que Previdência Social ou Bolsa Família, foi devido a essa expansão das universidades. Né? Exatamente. Tânia é uma, né, que faz propaganda do que aconteceu naquele sistema e ela acompanha muito bem, né? Tânia tem um papel aqui muito importante. Agora, a partir de agora, a partir desse desafio do Lula, como é que vai ser organizado, digamos, esse grupo de trabalho para definir as etapas aí de implementação do plano? Vou contar, começando um pouquinho de trás, que é o seguinte. Nós sabíamos que não poderíamos ter uma reunião com uma discussão, uma conferência, com uma discussão tão ampla para levar a propostas para um plano de ciência e tecnologia em 3 dias de conferência. Tá. Então, planejamos logo no início que teríamos reuniões temáticas sobre temas de interesse, e acabamos tendo 18, íamos ter reuniões estaduais, reuniões municipais e reuniões regionais. Mas logo, começamos a ter isso em dezembro do ano passado. Começaram a surgir sugestões de outras reuniões temáticas. Só que nós, da organização, não íamos conseguir acompanhar com detalhe como íamos fazer com essas reuniões. Então, nós criamos uma regrinha para o que nós chamamos de conferência livre, para uma conferência livre, sugerida espontaneamente por pessoas ou instituições, fizessem parte da Conferência Nacional. Assim que nós tivemos 157 conferências livres, ou seja, uma participação espontânea enorme. E esses eventos preparatórios, que somaram 221, tiveram a participação de quase 100 mil pessoas. Que loucura. Que maravilha. E isso precisava ser sistematizado, né? Então, nós temos uma subcomissão na conferência que chama de documentação e sistematização, que é coordenada pela vice-presidente da SBPC, Francilene Garcia, professora da Universidade Federal de Campina Grande, que é uma universidade inovadora, muito inovadora, e eles, então, contrataram uma empresa que tem um sistema de inteligência artificial e que, a partir de áudios de sessões, de eventos, eles produzem um documento mais ou menos sistematizado. Então, os eventos preparatórios produziram 4.000 horas de gravações de sessões, e aí isso levou, então, a 2 grandes textos que foram processados pela subcomissão da professora Francilene e, naturalmente, com a inteligência humana, os textos foram melhor organizados, sistematizados, e nós tivemos, então, como preparação da conferência, 3 livros. Um sobre as conferências livres, um sobre as reuniões temáticas, estaduais e regionais, né, e municipais, e um sobre a neoindustrialização. Esse preparado pela FINEP. Tá. Esses 3 livros foram encaminhados por participantes da conferência. E nós solicitamos a eles que, nas suas falas, também levassem em conta o que foi discutido nos eventos preliminares. Então, nós tivemos, semana passada, em todas as sessões, 200 horas de gravação. Essas 200 horas já foram processadas. E a subcomissão de sistematização já está analisando. Então, em mais 1 ou 2 semanas, nós vamos ter as recomendações sistematizadas. Aí vamos, né, passar um pente fino, colocar, digamos assim, num formato de estratégia, e será entregue à ministra Luciana Santos para ela dar início ao processo de elaboração do plano
Esperamos que seja decenal, um plano decenal para ciência, tecnologia e inovação. Esse plano decenal, então, vai ter as estratégias, vai ter programas, como tivemos no anterior. Os programas vão ter instituições, metas, objetivos e orçamento. Isso vai ser levado a presidente Lula. Então, esse é o plano aí para os próximos meses. Mais um mês para elaborar, não precisa de um mês, talvez 3 ou 4 semanas, para elaborar estratégias, e aí vai ter uma comissão que vai trabalhar, uma comissão ampla, de governo, mas também de sociedade, para trabalhar no plano. Se tudo der certo, em alguns meses teremos um plano decenal de ciência, tecnologia e inovação. Maravilha, maravilha. Mas a gente fala em planejamento aí, é gozado, porque o Brasil não tinha tradição de gestão, de projeto, no começo dos anos 50. Mas o Álvaro Alberto, isso aí eu tenho essa documentação, então preciso saber para que eu mando que quando o Álvaro Alberto vai para os Estados Unidos, o embaixador é do Walter Moreira Salles, sobre quem eu escrevi aí a biografia, né? E o Álvaro Alberto procurou a embaixada e acertaram, eles contrataram um cientista de Los Alamos, onde foi desenvolvida a bomba atômica, lá para vir ao Brasil e fazer um diagnóstico do que existia, quais as competências necessárias para enriquecimento de urânio e o que existia já de instituições do país, né? Então, o Álvaro Alberto, a partir daí, ele sai aí com esse planejamento. E é interessante que, na época, essa tradição de planejamento veio com a Segunda Guerra, veio com o pessoal do setor elétrico, veio com o Juscelino, depois se perdeu, né? Se perdeu. Você acha que agora tem condições... Porque o Lula ele deixou bem claro lá que o projeto não é do Ministério de Ciência e Tecnologia, é muito mais abrangente. É um projeto de governo. Mas dentro do governo, você acredita que, a partir do Ministério de Ciência e Tecnologia, vai ser possível criar algo interministerial aí que dê uma lógica para a implementação desse plano? Veja, o plano anterior teve a participação ativa do Ministério da Saúde, do Ministério da Agricultura, da Petrobras, do Ministério de Minas e Energia. Então, a ideia é que esse também tenha. Tá. Esse também tenha. Agora, você tem toda a razão. Essa questão do planejamento, ela é da maior importância e, infelizmente, no Brasil nós temos esse ciclo de altos e baixos, mas na maioria dos governantes ela não tem muita importância. Eles ficam envolvidos com o dia a dia, com as questões menores, com os interesses, né? E não leva adiante. Mas eu queria só fazer um adendo em relação ao que você falou do almirante Álvaro Alberto. Esse trabalho que ele fez, que era voltado para a área nuclear, para uso de fins pacíficos, fez com que o Brasil passasse a dominar a tecnologia de enriquecimento de urânio. E um grande campeão disso foi o almirante Otton, sobre o qual você escreveu outro dia, que foi injustiçado, né, de uma maneira... Né, aliás, eu tenho uma proposta para a SBPC e dar uma honra. Eu ouvi lá de cientistas, de físicos lá, que o almirante Otton é do nível de um César Lattes. Eu não tenho conhecimento para avaliar isso aí. Sabe? Mas talvez essa recuperação do almirante Otton possa vir através da ciência aí, né? Rapaz, foi ótimo, eu não tinha pensado nisso. Vou insistir nisso com a SBPC. Eu sou presidente de honra da SBPC e participo do conselho. Eu vou sugerir isso. Não tinha pensado nisso, Nassif. Ótimo. Mas aí eu quero completar a história. Só que depois disso, o almirante Álvaro Alberto se tornou uma pessoa não grata nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos não queria que o Brasil dominasse a tecnologia nuclear. É isso. Lá, muito tempo atrás, eu andei estudando, fazendo reportagem sobre isso, a espionagem que havia em cima deles, o fato deles trazerem às vezes traziam equipamentos que serviam para geladeiras e tudo, para poder implementar aqui. Foi um feito de jeitinho brasileiro fantástico, né? Fantástico. Foi. E o almirante Otton fez inovações
ele não só aprendeu o que tinha, ele fez inovações, porque as ultracentrífugas, né, que são usadas para espalhar os espalhar os isótopos, assim por diante, e enriquecer, elas eram feitas de metal, e ele fez com fibra de carbono. Olha só. O Centro de Tecnologia da Marinha, lá em Iperó, desenvolveu a tecnologia de fazer uma fita de carbono. Aí, com isso, a centrífuga ficou muito mais leve e muito mais eficiente. Isso é uma genialidade tecnológica Fantástico, que, fantástico. que o almirante Álvaro, o almirante Otton, né, desenvolveu. Você sabe que Vou levar adiante essa sua ideia, hein? Mas sabe que na época, lá nos anos 80, aí, quando fracassou o acordo com a Alemanha, a SDPC, através do Goldenberg, ela apresentou um projeto de enriquecimento que a Argentina tinha adotado. E daí parece que a Marinha apresentou esse projeto aí de ultracentrífuga, né? que acabou vitoriosa. Mas é um feito... Mas seria em boa hora, porque o almirante, além de tudo que passou, ele perdeu a esposa agora, está numa depressão sem tamanho. Ele foi amarrado, ele foi jogado ao chão, foi algemado por um delegado que, tempos depois, foi preso por corrupção. Que coisa impressionante. O companheiro da Marinha acompanhou, que faz parte das formalidades da Marinha, né? Então, é uma injustiça cavalar aí mesmo, né? Cavalar mesmo. É. Agora, Sérgio, um dos pontos que foi colocado, eu ajudei a coordenar uma mesa lá de divulgação da ciência. E a divulgação passa a ser muito importante, porque hoje tem uma guerra ideológica aí, que o que a imprensa aceita é que se cortar despesas de educação, saúde, inovação, daí o Brasil vai para frente, né? E foi proposto até que se criasse nos cursos de científicos, para pesquisadores, aí a cadeira de divulgação. Mas vocês pretendem montar alguma estrutura para conseguir divulgar mais, disseminar mais aí os estudos as startups, os estudos de inovação, deixar a população saber as consequências, os desdobramentos de cada pesquisa mais ampla, não? Veja, isso está... Eu falei que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação tem 4 eixos estratégicos. O último é ciência, tecnologia, ciência e tecnologia para o desenvolvimento social. Tá. Mas uma das iniciativas lá chama exatamente popularização da ciência, popularização e divulgação. Um campeão dessa área é o ex-presidente da SBPC, Ildeu Moreira de Castro, que foi secretário comigo no Ministério, depois continuou no governo da presidenta Dilma, e ele é muito ativo, ele coordenou uma sessão na conferência sobre isso, né? E o secretário do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação para essa área é o ex-senador pelo Ceará. Eita! Atual, está me fugindo o nome, ligado foi senador pelo PCdoB, meu amigo, estava com ele outro dia aí. Então, ele coordenou mais de pelo menos uma conferência livre sobre popularização da ciência. Tá. Ele está muito preocupado com isso e tomando iniciativas. Então, o Ministério também tem essa preocupação, ela é absolutamente fundamental. Tá. Deixa eu aqui. Não, o Cid Gomes que você está falando. Não. Cid Gomes foi da educação. Foi governador. Tá. Que coisa chata. Espera aí. Eu tenho aqui, eu vou achar daqui a pouco no programa, depois eu vejo. Desculpa, eu esqueci o nome dele. Não é o Eduardo Girão, não. Não, e ele estava na conferência o tempo todo. Ele foi senador pelo PCdoB, o secretário, e estava na conferência o tempo todo. Tá. Bom, assim que a gente acabar, eu vou lembrar do nome dele. É assim que acontece sempre. Fica registrado. O governo Eduardo Campos, aí do qual você participou, foi muito inovador em muitas áreas. Na parte de ciência e tecnologia, como é que é o planejamento dele? Você estava à frente. Ele recuperou a FACEP, a Fundação de Apoio
a Ciência e Tecnologia de Pernambuco, que foi criada por Miguel Arraes em 1989 e foi a primeira fundação de apoio estadual do Nordeste. Aí vem um governo, faz isso, vem outro, diminui. Eduardo Campos recuperou, adaptou a lei para não faltar, para que o orçamento da FACEP fosse uma fração do orçamento bem definida, e desde então a atuação dela melhorou muito. E só para dar um exemplo, o número de bolsas que há em Pernambuco, desde iniciação científica até pós-doutorado, da FACEP aqui em Pernambuco, é maior do que do CNPq. Olha só que e o resultado aparece. O Porto Digital é resultado da ciência, tecnologia e inovação em Pernambuco. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência com o Arraes, porque eu lembro quando a gente começou a falar de inovação nos anos 90, que muita gente queria aquelas inovações radicais, mas a gente percebia que as inovações incrementais, pegando, tem um efeito fantástico. E eu lembro, na época, lá que você tinha cadeia produtiva da galinha, que era da Sadia, em que eles já usavam a internet, trocavam informações entre si, e pequenas informações sobre onde colocar a água, onde colocar isso, já davam resultados. O Arraes, a política deles era voltada para os pequenos, né? Como é que era feita? Exatamente. Agora, eu vou dizer daqui a pouco, mas deixa eu voltar atrás. O nome do secretário que eu esqueci é Inácio Arruda. Inácio Arruda é o grande secretário de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Você tem toda a razão. Aí eu vou contar uma historinha. Primeiro, eu não tinha qualquer envolvimento com a política quando a Arraes me convidou para ser secretário de Ciência e Tecnologia de Pernambuco. E ele fez isso porque, como eu falei antes, ele criou a FACEP, eu fui o primeiro diretor científico da FACEP, e em um ou dois eventos que ele participou, ele gostou muito do que eu falei e tal. Aí, quando ele foi eleito, em 1994, o terceiro mandato em Pernambuco, um dia ele me chamou para conversar e me convidou para ser secretário de Ciência e Tecnologia. Como eu falei, não tinha participação na política. Aí começou o governo, eu com meus colegas, né, preparamos algumas ideias, um pré-plano, e eu levei as primeiras ideias para ele. Um mês depois eu pedi uma audiência, olha, governador, estamos pensando nisso, na área de algumas áreas estratégicas, biotecnologia, tecnologias digitais, assim por diante. Ele ouviu, foi muito bem. Terminou a reunião, ele não falou mais nada, eu saí meio preocupado. aí, na segunda vez, eu detalhei já um pouco mais e levei outras coisas. Aí, quando eu acabei de falar, ele falou assim, doutor Sérgio, eu quero dizer uma coisa. Tudo isso eu me disse, eu sei que o senhor vai fazer muito bom, mas o seu grande desafio é fazer a ciência e a tecnologia chegar aos pequenos produtores. Ele tinha, isso que você falou, ele tinha exatamente isso na cabeça. Ele queria que a gente ajudasse a fazer sistemas acessíveis de irrigação com pouca água. Como você falou, no polo de avicultura, da gente contribuir para que a gente tivesse, né, um tratamento mais sadio para a alimentação e assim por diante. No polo do gesso, lá em Araripina, ele queria que a gente ajudasse os produtores a fazer um gesso de melhor qualidade. Olha. E assim por diante. Aí nós montamos no Instituto Tecnológico de Pernambuco um programa tal que inicialmente eram 8 regiões, 8 cidades, né, do estado, a gente tivesse uma representação do ITEP, e nós passamos a levar para lá professores, estudantes, extensionistas e tal, que tinham conhecimento na área. Nós trouxemos da França especialista em queijo. Olha. E esse é um resultado que ficou, porque o queijo do interior de Pernambuco, ele era gostoso e tal, não sei o quê, mas ele não tinha qualidade. O interior de Pernambuco hoje produz um queijo de coalho de altíssima qualidade. Isso porque trouxemos cooperantes franceses e que ajudaram a melhorar
a produção de queijo. Então, os resultados apareceram, alguns permaneceram, outros se difundiram. Então, a Arraes, como você falou, tinha essa preocupação, e isso é possível, é perfeitamente possível fazer com que a ciência e a tecnologia chegue a todo mundo. Sérgio, a gente percebe, até pelos estudos de vocês, pela experiência de vida e tudo, que um dos grandes trunfos do governo, montar políticas públicas, é a possibilidade de juntar vários setores e somar. Os arranjos produtivos locais foram, em parte isso também. O Brasil ele tem uma estrutura de sistema S, de cooperativismo, de agricultura familiar. Ele conseguiu, passando por tantos períodos autoritários, criar uma sociedade civil muito, muito pujante. Né? Mas a gente não vê ainda nos governos essa capacidade. Nós vimos na questão do complexo industrial da saúde, vimos em parte com a Petrobras, com as compras públicas, mas essa capacidade de juntar as pontas e montar projetos intersetoriais e tudo ainda não chegou ainda na área governamental de uma maneira geral, né? O governo atual tem um desafio enorme, né? Porque o governo é uma salada, né, de visões políticas. Sim. E, além disso, temos esse Congresso, né, que não ajuda muito o governo Lula. Então, certamente, o governo está com dificuldades. Se fosse pela visão do presidente Lula, isso que você falou, de ver as interações, de ver os sistemas articulados, estaria implantado. É isso. Esperamos que ele consiga fazer isso aí no futuro breve. Vamos ver, né, se ele está conseguindo. Ele é um equilibrista. Ele está conseguindo se manter nessa situação complexa. Vamos torcer que ele consiga, até o final do governo, arrumar o sistema. Agora, quero dizer que muitas dessas iniciativas ficaram, só que elas não são divulgadas conveniente, né, de maneira eficiente. Sérgio, uma última questão. Eu, nos anos 90, conversando com um colega seu aí, que vinha a ser meu primo também, e me impressionou o modo de pensar dos físicos. Eu até fiz uma coluna na época, ainda hoje tem físico que me agradecer aí, que eu acho que é o modo de pensar que a economia e as ciências sociais não incorporou. Né? Eles tratam tudo como se fosse sequencial. Você muda a circunstância, tudo eles conseguem. E a física mostra que uma mudancinha lá, de um átomo lá, vira um novo corpo aí. E a gente percebe aí na conferência o predomínio massacrante dos físicos aí. A física brasileira e a ciência da física. E o que traz de diferente que realmente essa visão sistêmica complexa, muito mais completa do que outras ciências? Ô, Nassif, eu acho que não é simples de explicar, não. Mas a física, eu acho que um destaque da física em relação a todas as outras áreas é essa forma de juntar teoria com experimento. Tá. A matemática é só teoria. A biologia é mais experimento do que teoria. A física tem essa característica, é teoria e experimento. E com isso a gente fica mais perto das aplicações e com isso muitas pessoas têm essa visão um pouco mais abrangente, talvez ganhe um pouco de flexibilidade com essas visões. Isso, de alguma forma, facilita a entrada, digamos assim, no mundo real, né? No mundo real da política. Você tem razão, nós tivemos vários físicos no Brasil que tiveram um papel muito importante em juntar as pontas e ter uma influência na política. Isso aconteceu com José Leite Lopes, pernambucano, em menor grau com César Lattes, que era um cientista fabuloso, mas que se envolveu relativamente menos do que Leite Lopes na questão... Cerqueira Leite. Rogério Cerqueira Leite, até hoje, né? Então, acontece. Eu tenho a grande sorte de... Comecei pela engenharia, mas acabei me tornando físico. E o fato de eu começar da engenharia
ajudou que eu seja um físico teórico experimental. É isso. E parabéns por sua participação. Você é um dos meus modelos de homem público aí, certo? Obrigado pela sua entrevista. Viu? Bom, muito obrigado. Estou muito lisonjeado com seus elogios e satisfeito aí com a repercussão que você está dando à conferência. Você escreveu um artigo ótimo já semana passada sobre a conferência. Grande abraço. E faltou da grande mídia mais divulgação do que foi feito. Todo esse movimento importante que nós tivemos teve na grande mídia repercussão muito pequena. Mas faz parte, isso faz parte do processo. Muito obrigado a você, Nassif. Grande abraço. Grande abraço.